Pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho dos ângulos internos de outros polígonos. Quando no experimento anterior, eu falei do triângulo, então nós vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se eu juntar esses três vértices, a soma vai ser 180 graus. Então, o que eu fiz? Eu tracei outros polígonos e a partir do vértice A, eu tracei as diagonais possíveis. E aqui, então, eu tracei a diagonal AC no quadrilátero, no pentágono eu tracei a diagonal AC e AD, e no hexágono eu tracei a diagonal AC, AD e AE. Observe que todas as vezes que eu tracei as diagonais possíveis a partir do vértice A, essa diagonal, ela dividiu o polígono em triângulos. Então, quando eu tracei a diagonal do vértice A até a C, eu passei a ter em um quadrilátero dois triângulos. No pentágono, quando eu tracei a diagonal, eu passei a ter três triângulos. E no hexágono, eu passei a ter 4 triângulos. Então, vamos lá, eu construí uma tabela aqui para vocês verificarem o que acontece quando eu tenho outros polígonos, tá? Então, no triângulo, a soma dos ângulos internos, né? Vou chamar de SI, que a soma dos ângulos internos é 180, né? Juntando os vértices. E em outros polígonos. Então, vamos lá. Aqui no quadrilátero, eu tenho... Quantos lados tem o quadrilátero? O quadrilátero, ele tem 1, 2, 3, 4 lados, certo? Quando eu tracei a diagonal do vértice A, quantos triângulos eu formei? Eu formei 2 triângulos. E qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Pessoal, se eu tenho 2 triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Então, 180 mais 180, ou 2 vezes 180, já que eu tenho 2 triângulos, é igual a quanto? A 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Agora, eu vou descobrir qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Um pentágono, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quantos triângulos eu formei quando eu tracei essa diagonal? 1, 2, 3 triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes 180. Por que 3 vezes 180? Porque a soma de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho 3, eu vou fazer 180 vezes 180 vezes 180. Eu vou fazer 3 vezes. Quanto é? 3 vezes 180, 540 graus. E agora eu vou para o hexágono. No hexágono eu tenho 6 lados. Quantos triângulos eu formei? 4 triângulos. Observem que todas as vezes que eu tracei as diagonais possíveis do vértice, o número de triângulos é sempre 2 vezes, é sempre menos 2 do número de lados. Observe, eu tinha 4 lados, formei 2 triângulos. Eu tinha 5 lados, eu formei 3 triângulos. Eu tenho 6 lados, eu formei 4 triângulos. Então, é sempre a diferença do número de lados menos 2, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes 180, que é igual a 720. Então, ou 180 mais 180, 180 mais 180 graus, ok? Então, nós podemos utilizar uma formulazinha, tá bom? Para facilitar o raciocínio. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, tá? A soma dos, eu vou chamar de SI, que é a soma dos ângulos internos, é sempre N. O que é N? N é o número de lados do polígono, tá? Número de lados. 4, 5, 6, menos 2. Por quê? Porque todas as vezes eu sempre tenho o número de lados do polígono menos 2 triângulos. Observe o número de lados, o número de triângulos formados é sempre menos 2, de acordo com o número de lados.
vezes quanto? 180 graus. Por quê? A soma, todas as vezes eu formo triângulos, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se vocês quiserem provar, para ver se dá certo, vamos usar aqui do quadrilátero. Então, vamos lá. Quadrilátero tem 4 lados. 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é 2 vezes 180. 2 vezes 180, 360 graus, ok?